ao canal do YouTube da Casa Chico Xavier, aqui da cidade de Passo Fundo. É com imensa alegria que recebemos a todos, e a quem ainda não divulgou, tem oportunidade, divulguem essa doutrina espírita que nos consola, nos traz bons pensamentos, bons sentimentos, e possamos nós aí transbordar isso aos nossos irmãos. Deixe o seu like e compartilhe essa doutrina maravilhosa. Convido a todos nesse momento para iniciarmos o nosso encontro dessa noite de hoje com uma oração. Quem queira possa fechar levemente seus olhos para serem intuídos na luz, na paz do nosso amigo Jesus, nosso irmão mais velho, que nos conduz nessa nossa caminhada, a qual Ele está sempre atento a todas as nossas atividades, e possamos nós, nesse momento, contar com a presença desses espíritos bondosos, esses caminheiros do Mestre, que sempre estão ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, nos conduzindo, para que nessa noite possamos aurir um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de entendimento do que o nosso Mestre Jesus já nos deixou há 2000 anos, e até hoje estamos aí revendo e muitas vezes não colocando em prática. Que a espiritualidade amiga, nossos anjos de guarda, nos proteja e nos conduza sempre. E assim seja. Bom, o tema que a gente trouxe na noite de hoje a gente quer falar um pouco sobre a fé, né? E para a gente embasar um pouco mais o nosso conhecimento, vamos trazer à tona aqui um pouquinho dos conceitos aí que é encontrado no dicionário Aurélio. E depois a gente vai trazer algumas passagens aí que tanto no Evangelho como alguns livros, para a gente poder consensuar, trazer todas essas nuances sobre a fé nessa noite de hoje. E segundo o dicionário Aurélio, no conceito de fé, fala sobre uma adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. É um sentimento de quem acredita em determinada ideia ou princípio religioso, religião, culto. É uma das virtudes teologais, um estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Esperança. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre essa tal palavra esperança. Então, fé é adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança de que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida, pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e da lógica conceitual. Então, a fé é incondicional e não podemos ter a fé e não acreditar. Então, é um acreditar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, inclusive nas palestras de Haroldo, ele comenta também, Haroldo Dutra Dias, ele fala que a fé é a mãe de todas as virtudes. Fé é colocar-se inteiramente à disposição. Fé é entregar-se, é acreditar. Ter fé é entregar-se absolutamente sem entender. Fé é estar comprometido. Acreditar é estar envolvido. E aqui
Haroldo, em uma das suas palestras, ele comenta sobre essa pequena diferença da gente estar envolvido e estar comprometido. E aí ele conta uma historinha, melhor dizendo, conta uma história do café da manhã, onde tem ovos e bacon. E aí ele comenta que a galinha entra com os ovos, então ela está envolvida. O porco entrou com o bacon, esse está comprometido, ele se comprometeu com esse café da manhã. Então, no nosso dia a dia, a gente vê que muitas vezes, pela falta de fé, a gente acaba se envolvendo parcialmente com algumas coisas e muitas vezes não se comprometendo com nada. Muitas vezes. Então, a grande maioria das vezes o que acontece é a gente acaba se envolvendo um pouquinho, mas até um certo ponto, para a gente não ir muito além. E Raul Teixeira, ele traz uns conceitos de fé bem interessantes. Ele traz vários itens e uma delas fala sobre a fé natural, que é própria da criatura. E ele até inclusive cita exemplos, né? Quando você vai pegar um ônibus, por exemplo, você não pede um atestado de sanidade mental do motorista, você não quer saber se ele dormiu bem à noite ou não e como é que está a vida dele para ele te levar seguro até certo ponto. Mesma coisa com o piloto de avião, tu entra na aeronave certo de que você vai chegar lá ao seu destino. Então essa é uma fé natural, é própria do ser humano. A mesma situação também ele comenta quando você chega num restaurante, pede um prato, o chefe faz, o garçom traz, serve, você come. Você não fica pensando se porventura foi colocar no veneno na sua comida. Você não gera essa desconfiança porque você tem essa fé natural. O que você solicitou vai vir, você pegou o ônibus, vai chegar ao teu destino, o teu voo vai sair, vai chegar lá, ok, tudo em ordem. Então é uma fé natural. E tem também, o Raul Teixeira comenta da fé que a gente aprende, aquela fé na física. Ele cita o exemplo do átomo, que a gente não enxerga, mas ele existe, a gente aprendeu que ele existe. Então, mesmo a gente não vendo, a gente sabe que ele existe, está ali. E tem aquela fé acadêmica, e Raul Teixeira cita a questão da matemática, né, que ela é infinitamente subjetiva, mas também ela serve para aprovar ou não num concurso ou a prova final de um aluno na escola ou na faculdade. Então ela serve, essa fé acadêmica, né, para designar o que é certo, o que é errado dentro de uma certa dessa teoria da fé acadêmica. Fala também Raul Teixeira na fé na religião. Essa é importante, ela pode nos auxiliar a evoluir ou a nos retardar. Então esse é um fator bem interessante, porque muitas vezes leva-se a religião a tão ao pé da letra, sem um questionamento, sem um entendimento, que acaba se tornando um fanatismo, e aí a coisa fica complicada. Comenta também Raul na questão da fé em Deus, onde uns chamam de Alá, outros chamam de Jeová, não importa. Mas temos esse elemento psicológico que chamamos de fé. Fé nesse alguém superior. E também tem aquela fé raciocinada. Esta fé raciocinada, a gente não acreditamos no que nos diz, e sim com coerência, estudando. Essa é importante, porque faz com que a gente se movimente para ter o entendimento, a gente tem que raciocinar para tentar entender melhor as nuances da nossa vida. Já Kardec também chama a atenção a questão dessa questão da fé, e ele fala dessa atenção especial que nós temos que ter o cuidado com a fé. Pois ao mesmo modo que possuímos fé em coisas bastante plausíveis que a nossa razão admite, que a nossa razão aceita, pode ser que nós passemos a ter a fé em coisa que não sabemos o que seja. E aí
Essa fé pode se configurar perigosamente, pode-se dizer assim, em fundamentalismo. E em todas as vezes em que eu acredito e tenho fé naquilo que eu não conheço, acabo entrando por caminhos bastante comprometedores, bastante tortuosos, muitas vezes pode se chamar até assim enigmáticos, né? E também no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê uma passagem sobre a fé religiosa, que do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando. A fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com evidências e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, no Evangelho também fala dessa fé, que a gente tem que ter esse certo cuidado para não ter esse fanatismo. Também no livro Francisco de Assis, por Miramês, tem na altura da página 313, onde São Francisco, conversando com seus parceiros ali de caminhada, um deles, o Frei Morico, ele pede para Francisco o que é a fé. E veja o que ele comenta sobre a fé. Eu vou ler aqui para vocês, isso está no livro, então eu não vou trazer resumo do que foi citado aqui por ele, mas é muito impactante as palavras de Francisco de Assis. Falam então o seguinte: a fé é a substância das coisas pensadas. Nos ensina o grande convertido de Damasco. Essa fé avança em todos os sentidos e sustenta a vida em todas as demandas dos homens e dos anjos. Onde não existe fé, não pode existir vida. O produto da fé é o milagre da vida. A própria felicidade depende da fé. E muitas vezes a gente fica tentando botar felicidade, fulano não me faz feliz. Olha só, a própria felicidade depende da fé, da sua presença mercante e sutil. Não poderíamos estar aqui reunidos com os objetivos que nos animam a todos, se não fossem alguns traços de fé. Aqui ele se refere a esses estarmos reunidos, naquele momento que ele estava com todos os seus seguidores, né, dessa luta que ele teve, como relata aqui no livro, de resgatar a igreja para dentro do seu rumo verdadeiro, né, o seu rumo cristão, não do ter, do ouro, né, e dos poderes, né. Então ele traz isso, e não poderíamos estar aqui por esse fator, né, porque ali eles estavam reunidos, né, de coração, estavam reunidos com o que tinha das suas melhores vestes, do seu melhor, do melhor do seu espírito, né? Assim como cultivamos na lavoura tudo aquilo que devemos colher, é nobre e justo que devamos cultivar as virtudes no solo dos corações, ou seja, lá no íntimo do espírito, não no ter. Esse cultivo que ele chama, que, se bem cuidados, os frutos não se farão esperar, ou seja, vem rápido. O ser humano é o que a sua fé determina. Devemos unir os nossos pensamentos buscando a retidão dos sentimentos para que na flor das ideias surja a fé, na glória de Deus e no reino de Jesus Cristo. Se estás triste, busca de novo o teu íntimo e verás que escapuliu sorrateiramente a tua fé. Se sentes por momentos que seja o ódio de alguém, certamente que a tua fé faltou. Se falas mal de alguém,
é certo que a fé não se fez presente em teu coração. Se esqueces o amor ao próximo, é, pois, a fé que te faltou nas entranhas do ser. Se foste enredado pela ignorância, fazendo-se das qualidades alheias, podes verificar que a tua fé está escondida nas dobras do ciúme. Se não respeita os direitos alheios, certo é que esqueceste a fé. Se tu deixas passar despercebida a caridade, o que dizer da fé? Se não te lembrardes do amor nessas feições mais simples da vida, é porque te faltou a presença da fé. Então ele traz aqui, Francisco, a fé no seu mais íntimo do ser, né? Na questão da caridade, do amor, de não ter essas montanhas, né, que a gente necessita transmutar da nossa frente, né, tirar elas, e eliminá-las dali. E para a gente eliminar essas montanhas, né, a gente tem muitos exemplos, né? Até em Mateus, no capítulo 17, do 14 ao 20, fala do poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que, no mesmo instante, ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar os demônios? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Aqui a gente traz essa questão da montanha, de transportar ela para cá e para lá. O que é essas montanhas no nosso dia a dia? Essa falta de caridade, a falta de paciência, a falta de resiliência, a falta da vontade do trabalho, que é o que dignifica o homem. Então, essas montanhas, a gente consegue tirá-las de lado, desde que tenhamos fé. E também tem outras passagens que o Evangelho nos traz, que é em Marcos, no capítulo 4, do 30 ao 31. Aquele que se assemelharemos ao reino de Deus, ou com quem parábola o representaremos, é como o grão de mostarda que, quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, contudo, depois de semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem pousar à sua sombra. Também em Lucas, no capítulo 13, 18 a 19, disse, pois, a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e plantou na sua horta, e que cresceu e fez árvore, e as aves do céu pousaram nos seus ramos. Aqui a gente nota do que o homem plantou na sua horta. Nós, na nossa caminhada terrena, a gente vai plantando. A gente sabe que essa colheita que a gente está plantando aí, a colheita é obrigatória. Mas a gente tem a possibilidade da escolha do que plantar. Então, muitas vezes a gente acaba sofrendo inadequadamente por situações que a gente, com fé, com esperança, com uma esperança de que não é só esse momento aqui nesse plano terreno, que a gente pode
e teremos outras oportunidades, e que o ideal é a gente aproveitar ao máximo essa grande oportunidade que nós temos, e de forma que aceitemos tudo que nos é colocado no nosso caminho, para a nossa, que tudo é colocado para a nossa progressão, para a nossa evolução. Mas muitos acabamos não sabendo aproveitar essas oportunidades. E tem uma passagem que fala sobre o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos no reino dos céus, que lhes pertence, não se referia do modo geral aos que sofrem, visto que todos que se encontramos aqui nesse plano terreno, todos nós sofremos, desde aquele que está morando numa mansão ou na favela, independente, todos sofrem. Mas diz assim: mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. Então, esse reino de Deus, para a gente chegar até lá, a gente tem que suportar bem as nossas provas. E quantos de nós recebemos essas nossas provas e negligenciamos, achamos que o fardo é muito pesado para mim? Mas não, estamos aqui no mundo de provas e expiações, estamos num mundo que está transitando para um mundo de regeneração. Então, quanto melhor nós, nesse momento, nos aperfeiçoarmos, nos aprimorarmos no bem, na paz, melhor. Comenta também, nessa passagem do bem e mal sofrer, a questão do desânimo. Desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolação desde que vos falte coragem. Então, a gente não vai ter uma consolação se a gente não tiver a coragem para enfrentar, tirar do lado as nossas montanhas, né? Os nossos empecilhos, ou digamos assim, até mesmo as nossas desculpas, né? E fala também, a prece é um apoio para a alma, é um apoio para o nosso espírito. A oração, a prece, trazer essa fé à tona. Então, isso é esse apoio necessário para a nossa evolução. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, temos que ser resignados, ter coragem e enfrentar. O que é nos dado hoje para nós passarmos é o que nós estamos precisando. Ah, mas eu não entendo assim. Um dia, depois da gente desencarnar, passar por plano espiritual, vamos entender muito bem tudo isso que é nos colocado na nossa vida terrena, para a gente passar, suportar, evoluir com isso. E a questão do fardo, né, que ele é proporcional às forças, e essa recompensa depende muito da resignação e coragem. A gente vê na questão da passagem também do jugo, né? Meu jugo é leve, suave. Vamos ver mais adiante também essa passagem, logo em seguida. E mais opulenta será a recompensa, isso que é interessante e bom de a gente também saber, do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. É para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, se a vida é cheia de tribulações, tem um motivo, tem um porquê. E esse porquê, muitas vezes inconscientemente, ou às vezes até mesmo conscientemente, a gente é sabedor, mas negligencia, quer deixar para depois, isso é muito para mim. E na passagem que fala sobre o meu jugo é leve, que comenta o seguinte, está lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aonde a gente está buscando o nosso alívio quando a gente está aflito e sobrecarregado?
muitas vezes na bebida, no cigarro. Será que a gente está se aliviando? Será que a gente está aliviando esse fardo ou está colocando mais um pezinho sobre os ombros para seguir a nossa caminhada? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Fardo leve é o que todos nós aqui, plantados nesta terra, queremos. É menos esforço. A lei do menor esforço. Sempre assim. Seres humaninhos, né? Então, essa é uma passagem importante que nos dá esse verdadeiro sentido desses aflitos e sobrecarregados. E a gente busca o alívio aonde não deve. Em viciações, em maledicências, e aí a gente acaba se sobrecarregando. Então, somente com fé viva num futuro, porque não é só essa passagem que a gente sabe que depois dessa passagem terrena aqui, teremos outra oportunidade, mas temos que aproveitar ela. Mas temos a consciência, depois do desencarne, de tudo o que tínhamos programado, deveríamos ter feito e negligenciamos. Então, o alívio que essa passagem nos passa é essa questão de estar presente junto ao Cristo. Estar presente de corpo, alma, coração, no bem, na paz, na caridade. Fala também nessa passagem que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos seres amados, ele encontra consolação na fé no futuro. Isso que eu acabei de comentar, não é só aqui. Então, se fosse só esse plano terreno para nós, quão injusto seria? Como dizer para uma mãe que perdeu uma criança de câncer, um bebê, uma criança que viveu poucos dias e desencarnou? Se não tivermos a fé no futuro, faz sentido tudo isso? Não faz sentido, né? Então, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar os homens. Há 2000 anos o Cristo já veio nos ensinar tudo isso. E a gente fica muito repetitivo. A doutrina espírita, eu comento que a gente ouve de inúmeros palestrantes espíritas renomados ou os mais desconhecidos possíveis, mas você sempre ouve praticamente as mesmas colocações, porque é um ensinamento que o Cristo deixou. Mas isso tem que ser repetido, 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 para que seja incutido na mente, no coração de cada um, essa melhora necessária. Né? E após todas as pandemias que já assolou o mundo, não é essa única que ainda estamos vivendo aí há mais de ano, né? Sempre houve evolução espiritual após todas as... Nada é por acaso. Nada é injusto perante os olhos de Deus. Tudo o que acontece conosco, tudo o que acontece no nosso meio, nesse plano terreno, é necessário para a evolução. Tanto a evolução individual de cada um, quanto a evolução do planeta Terra, para mutar de provas e expiações para um planeta de regeneração. E chegando já mais na parte final, onde a gente está trazendo essa questão da fé, eu gostaria de trazer aqui uma situação que eu gostaria que cada um de vocês imaginasse 4 chamas. Uma chama da paz, uma chama do amor, uma chama da esperança e a chama da fé. Todas essas chamas, essas 4, acesas, com sua imponência, iluminando a todos. Mas daí pensamos nessa chama da paz, naquela família, onde o pai da família
em plena paz, harmonia no lar, perde o emprego. Falta o dinheiro, falta o básico, falta o alimento, o aluguel, a luz, a água, o alimento básico para a família. Onde vai a paz dessa família? Se apaga. Pensamos agora na chama do amor. Está ali acesa, viva. E aí, uma traição familiar. E essa chama do amor vai se apagando. Aí pensamos na terceira chama, a chama da esperança. Com uma pandemia, acabou a esperança. Essa chama da esperança se apaga. E aí nós temos a quarta chama, que é a chama da fé. Se essa chama da fé conseguimos deixá-la acesa em todos os momentos das nossas vidas, em todas as dificuldades, em todas as intempéries, em tudo que é nos colocado para a nossa evolução, que muitas vezes não temos esse entendimento, nós temos aí como um castigo divino. Isso não é para mim, eu não mereço isso. Não, todos sim, todos merecemos tudo o que passamos. E essa chama da fé. Se a gente não deixar essa chama da fé apagar, podemos acender novamente a chama da paz, podemos acender novamente a chama do amor, podemos acender novamente a chama da esperança. Com essa chama da paz revigorada, aquele pai que tinha perdido o emprego pode reaver, porque ele teve fé, que sabia de que algo melhor estava vindo. Fechou uma porta, mas está abrindo uma janela. Então, essa fé faz acender essa chama da paz. É a chama do amor num relacionamento, onde com a fé você consegue o perdão, e com o perdão você reacende essa chama do amor. E a chama da esperança, no meio de toda essa pandemia, inúmeros exemplos maravilhosos que nós vimos de doação, de caridade, de benevolência. É esse o verdadeiro sentido necessário para a gente ascender, para a gente melhorar. Então, gente, permaneça com a chama da fé acesa. Esse é o tema que eu gostaria de trazer na noite de hoje e convido os irmãos para orarmos. Agradecemos a grande oportunidade desse encontro, a grande oportunidade de estarmos na carne, estarmos encarnados, estarmos passando as nuances que estamos passando, todas as dificuldades que passamos. Desejamos estar sempre gratos por tudo que nos é colocado. E se em algum momento ainda não temos essa evolução para sermos gratos por tudo que nos é proporcionado no nosso dia a dia, que possamos à noite, ao encostar a cabeça no travesseiro, rever tudo o que foi visto, falado, todas as atitudes do dia a dia e trazer na nossa mente e pedir perdão por quem ofendemos, pedir ajuda à espiritualidade amiga para sermos no dia seguinte um pouquinho melhor. Temos essa grande oportunidade de estarmos na carne para passar essas necessidades, essas dificuldades para a evolução. E precisamos, com muita fé, muita esperança, muito amor e muita caridade, termos essa consciência. E com essa consciência tranquila de que não estamos sendo castigados e que estamos, na real, sendo beneficiados pela espiritualidade amiga, para que essas nuances que passamos seja realmente para o nosso melhor. Aí a gente fortalece a chama da fé e possamos sempre seguir em frente, com muita luz, com muita paz, com muita harmonia. E tudo isso é o que desejamos aos nossos irmãos nessa data. Muita luz, muita paz e muita harmonia. E que a espiritualidade amiga, os anjos, mentores de cada um, possam guiá-los sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.